Jornal da Vida. A cidade em movimento. Muito bem, agora 12:21, lembrando que você confere a reprise do Jornal da Vida diariamente às 23 horas. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo, estou tendo a grata alegria em conhecê-lo, o Procurador-Geral do Município, doutor Marcelo Vasconcelos. Primeiramente, boa tarde, doutor. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vida. Doutor, um assunto que tem chegado aqui na rádio quase que diariamente. As pessoas têm perguntado, as pessoas têm questionado e as pessoas têm cobrado uma posição da administração pública quanto ao problema envolvendo a empresa Conquista, que os funcionários não haviam recebido, não receberam nada, estão passando por grandes dificuldades. Algumas pessoas cobram atitudes e um posicionamento da administração municipal. E o senhor, como Procurador-Geral do município, atendeu ao nosso convite e ao vivo está aqui, porque se alguma pergunta chegar, creio que o senhor também não se furtará a responder. A entrevista ao vivo, ela é sempre muito mais dinâmica. Então eu gostaria que o senhor passasse para nós um relato do que realmente está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente. André, eu agradeço demais essa oportunidade que você está nos dando para que a gente possa explicar, principalmente para o povo que paga o meu salário, paga o salário do prefeito, que nós devemos satisfação ao povo de Passos das ações que nós estamos tendo. Correto. E também a oportunidade em respeito a esses funcionários, tanto da Conquista e da M3, que prestaram grandes serviços ao município de Passos. De qualidade. De qualidade, não temos uma reclamação com relação a esses servidores, esses funcionários das empresas, que com toda a dedicação, por muito tempo, prestaram um bom serviço ao município. Certo. E tivemos uma notícia que vários fizeram o processo seletivo lá da MGS, parece que vários vão continuar prestando serviço ao município. Então isso é um motivo de satisfação para que a gente que está lá dentro. Mas é bom que a gente esclareça isso, tá? A questão é o seguinte, em momento algum, André, mas em momento algum mesmo, existe omissão do poder público de Passos com relação a isso. É isso que eu queria ouvir, porque, doutor, há de convir, o senhor há de concordar comigo que essa ausência do pronunciamento criou esta sensação nas pessoas. Sim, pode ser. E nós estamos aqui justamente para esclarecer isso. Exatamente, André, porque olha, precisa entender a situação. Nós temos hoje duas decisões que proíbem o município de Passos a fazer qualquer tipo de pagamento às empresas envolvidas na Operação Sacripanta. Correto. O que são essas duas ações? Uma é da segunda vara criminal, que é o Dr. Matheus, que é o titular, e a outra que chegou recentemente é da segunda vara civil, da doutora Aline, certo, que proíbe o município de fazer qualquer tipo de pagamento a essas empresas. Entendendo, proíbe, se o município fizer... Se fizer, nós estamos cumprindo ordem judicial que dá todas as implicações criminais a quem fizer isso. Entendi. Tá certo? Então, por outro lado, nós temos hoje 579 ações trabalhistas. Não é que são 579 pessoas diferentes, não. São ações duplicadas. Porque é importante também deixar claro que a Justiça do Trabalho atendeu a todos os pedidos de antecipação de tutela. Que são eles? O que significa isso, André? Quem entrou com pedido de tutela para que recebesse o seguro-desemprego e a liberação do fundo de garantia, a Justiça do Trabalho determinou a liberação dessas verbas, do seguro-desemprego e do fundo de garantia. A empresa depositava o fundo de garantia? Depositava, porque senão ela não recebia. Certo. Então é o seguinte, as empresas recolhiam rigorosamente correto esses recolhimentos, porque senão nós não poderíamos fazer o pagamento daquele mês. Correto. Então as guias eram entregues, os comprovantes eram entregues lá na controladoria do município, correto, que verificava se essas verbas estavam sendo recolhidas. Então isso foi realmente liberado. A Justiça do Trabalho, o belíssimo trabalho que os juízes fizeram, eles fizeram essa antecipação, reconhecendo a situação desses funcionários das terceirizadas. Justamente para não deixar ninguém, vamos dizer assim, abandonado como um todo. Eles tiveram então os direitos aí, o seguro-desemprego e o fundo de garantia por tempo de serviço, esse dinheiro eles receberam. Quem pediu a tutela, a Justiça do Trabalho concedeu. Correto. Agora, existem hoje essas outras ações que dão essas 500 e tantas ações, são de diferenças.
salariais, diferença de salubridade, tá? Então, e aí o que acontece? Começou a chegar algumas decisões, umas dessas sentenças, para que a gente fizesse o cumprimento imediato dessa sentença. Certo. Então, o que acontece? Nós tínhamos lá 2 decisões proibindo a prefeitura de pagar e uma decisão da Justiça do Trabalho mandando pagar. Então, nós estamos naquela história entre a cruz e a espada. Eu não sabia quem que ia mandar me prender, se era a Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho. Qual carro que ia chegar lá em casa para efetuar isso? Qual você descumpriria? Qual que descumpriria? Então o que nós falamos? Nós não vamos cumprir, como não vamos descumprir, nem nunca iremos descumprir qualquer ordem judicial. O que nós fizemos, André? Nós provocamos uma reunião na sala junto com o doutor Matheus, o doutor Vitor representando as 2 varas do trabalho. Correto. Com a presença da doutora Gláucia representando o Ministério Público. Para que nós fizemos isso? Para resolver essa situação. Então, o que nós queremos que a Justiça defina para a Prefeitura? Qual o procedimento que nós vamos ter que adotar? A Prefeitura precisa pagar a conquista. Nós não podemos fazer pagamentos individualizados, sob pena de, às vezes, pagar até 2 vezes isso aí. Entendi. Então, eu não posso fazer isso com o município de Passo. Porque o município, além da gente cuidar, a gente sensibilizar com as pessoas que estão passando esse problema, nós temos que cuidar do município. Eu preciso resguardar os direitos do município. Essa responsabilidade é nossa. Então nós pedimos para que se fizesse, pela Justiça, determinasse o procedimento. E o que eu acredito que será feito esse procedimento, que nós já discutimos. O Ministério Público irá fazer algumas recomendações da forma desse procedimento, que seria o quê? A Prefeitura pagaria os empenhos da conquista para a conquista em uma conta judicial na Justiça do Trabalho, que por sua vez fará a questão da liberação de acordo com os alvarás que foram sendo expedidos. Para que entendam, o dinheiro cai numa conta, no caso judicial. A conquista, porque é judicial, porque ela é a contratada da prefeitura. Sim. E ali o dinheiro será distribuído, vamos dizer assim, pela conquista, por intermédio da justiça também, que deve administrar essa conta junto. Junto não. Quem vai administrar é a Justiça do Trabalho. A conquista não vai fazer. A única coisa que vai ter lá é o nome da conquista. Isso, nós vamos fazer os pagamentos desses empenhos nessa conta, conquista e M3. Entendi. Tá? Não é só conquista, é M3. Então nós estamos aguardando e quero fazer assim, um agradecimento tanto ao doutor Matheus, da 2ª Vara Criminal, a doutora Gláucia, ao doutor Vitor, da Justiça do Trabalho, pela compreensão e pela a vontade de querer fazer e resolver o problema. Entendi. Então, fica, porque de vez em quando a gente ouve algumas coisas que fica parecendo que tá havendo omissão dessas partes. Não há omissão. Isso eu te garanto. Há sim empenho em resolver. Mas nós temos que resolver dentro da lei. Essa decisão que o senhor falou que está prestes a sair, acredita que não demore muito. Então vamos supor, se a justiça determinar que, olha, agora existe essa conta judicial, a prefeitura tem que fazer o pagamento, um exemplo, de 500 mil, 600 mil reais nesta conta para que a justiça faça o pagamento dos funcionários, isso também não será demorado, não será nada. Não há, André, não há demora nisso, sabe? Não há conflito na questão das decisões judiciais, não. Todo mundo está trabalhando no mesmo caminho. Você está entendendo? Há um respeito mútuo entre as partes, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, não há esse conflito. O que há, sim, é para que a gente faça o trâmite adequado, para que a gente faça a coisa com maior transparência, que isso tudo vai ter uma fiscalização do Ministério Público, vai ser prestado contas à Justiça Criminal desses valores que serão pagos. Ainda que a prefeitura quisesse, ela não poderia pagar o João, a Maria, não poderia fazer isso de forma alguma. Nós não temos como pagar. Eu tenho 2 ordens lá, você está entendendo? Porque o que acontece? Eu não pago o João e a Maria, eu estou pagando a conquista. Justo. Então é isso que nós estamos acertando, é isso que vai ser feito, com transparência, com tranquilidade, porque nós temos que prestar conta que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do povo de Passo. Correto. E esse povo de Passo merece esse respeito, que a gente venha sempre prestando contas desses valores. Entendi. E nós estamos fazendo. Doutor, eu acho que ficou claro, a princípio, este primeiro ponto, que a prefeitura está interessada em resolver essa situação, está interessada em fazer esse pagamento, está aguardando decisões judiciais para que o faça. Mensagens chegam dando conta de que pessoas que trabalharam nessa empresa, que não receberam, estão passando por certas dificuldades.
algumas pessoas com contas atrasadas, outras com dificuldades para prover o sustento dentro de sua casa. A Prefeitura Municipal de Passos hoje, quais as ferramentas que existem disponíveis para essas pessoas serem socorridas? Bom, André, a gente, lógico que como não ficar sensível a quem passa por dificuldades como essa que você colocou, né? Como é que você não fica sensível a uma pessoa que passa por dificuldade de pagar a sua conta de luz ou mesmo botar o leite pro seu filho? Exatamente, é impossível a gente que não ficar sensível a isso. Agora, eu quero deixar bem claro que a situação nossa, a questão do município são com empresas terceirizadas, André. Certo. As coisas têm que se deixar bem claro porque a prefeitura, ela não pode envolver com relação se o João, a Maria, o Zé das Couves vai trabalhar naquela empresa. Uhum. Nós temos uma questão com a terceira empresa, a instituição, a pessoa PJ, né? Jurídica. A pessoa jurídica. O CNPJ. Agora, quem presta serviço àquelas empresas, e essas empresas hoje elas passam uma dificuldade, que é notório que os proprietários respondem a processos criminais, né? Cíveis aí em relação à operação Sacripanta. Agora, o município, para pessoas que estejam em dificuldade, existem, vamos dizer, instrumentos, desde que procure assistência social, para que a gente possa atuar nessa situação de maior emergencial para todos os cidadãos que estão passando com dificuldade, né? Certo, não somente esses, mas qualquer cidadão que porventura passe por dificuldade. Sim. Mas é importante destacar porque o trabalho da Justiça do Trabalho que fez com relação à liberação das tutelas. Você está entendendo? Que dá para essas pessoas a questão do seguro, a questão do fundo de garantia, né? Até que se termine, se conclua esse processo na sua totalidade. Que eu acredito que vai ser muito mais rápido que todo mundo aí está pensando. Certo. Eu acredito que nós vamos ter uma resposta rápida. Por esse envolvimento, você está entendendo? Por esse comprometimento. Você vê o doutor Vitor hoje, Justiça do Trabalho, a gente tem que fazer um agradecimento pela postura de querer resolver a situação. Você está entendendo? A justiça hoje quer uma solução rápida. O doutor Matheus se mostrou totalmente acessível a essa questão dos empregados dessas empresas. Né? E nós colocamos para eles nessa reunião, a doutora Gláucia participando ativamente sobre as condições que ela quer que seja feita isso, né? A posição do Ministério Público. Então a solução tá vindo rápida. Você tá entendendo? Agora, eu quero deixar essa questão de falar que é omissão, que a prefeitura lavou as mãos em cima do processo, isso jamais. Sabe, André, porque uma coisa que o Renatinho tem feito nessa administração é cumprir com as obrigações, principalmente com os servidores do município. Porque eu ia perguntar isso pro senhor, nós estamos tendo este problema relacionado a esta terceirizada. Mas, por exemplo, os funcionários da prefeitura que não são terceirizados, eles também acabam enfrentando esse problema, falta de pagamento? Graças ao trabalho que o Renatinho está desempenhando no município hoje, os pagamentos estão rigorosamente em dia. Estamos sim resolvendo questões de distorções salariais absurdas que existiam esse longo dos anos. Pra você ter uma ideia, existe um negócio da prefeitura de um estatuto novo do servidor, que é coisa de 13 anos, que criou para eles um benefício chamado uma progressão. Certo. Isso nunca foi pago. Nós estamos estudando uma forma de trabalhar e corrigir essas distorções, como também o prefeito na sexta-feira deve encaminhar um projeto também consertando uma distorção das educadoras. Entendi. Então a gente queria fazer tudo de uma vez. Porém, em razão da crise que o Estado fez com que os municípios passassem hoje, nós ficamos impedidos de fazer isso tudo de uma vez. Então a gente tem feito gradual, com todo o sacrifício que o Renatinho tem feito, o trabalho de gestão que ele está fazendo. Às vezes as pessoas não compreendem o sacrifício que é feito, mas nós estamos colocando essa casa em ordem. Essa casa está sendo arrumada. Sem contar a burocracia no poder público, Sim. Que é imensa, né? Então todo esse processo que nós passamos, agora pra vocês verem, a conquista terminar, voltando ao caso da conquista, André, o contrato da conquista ia terminar em junho, tá? Em razão da operação, nós tivemos que fazer um processo seletivo de 60 dias para não deixar as escolas, principalmente as escolas que precisavam terminar e começar o semestre letivo, que coincidiu com o período das férias, sem a merendeira, sem porteiro, sem aquela pessoa, o pessoal básico da limpeza, para que tivesse a condição de trabalho. Foi um processo emergencial. Então nós fizemos um projeto, então o contrato da conquista ele ia terminar já, ia ser esse processo, nós estávamos estudando já a questão da MGS, estudando também, pensamos até fazer uma licitação para uma nova empresa, mas por que nós optamos pela MGS? Por que o prefeito optou pela MGS?
por ser uma empresa estatal, o processo seletivo que eles fizeram foi um processo transparente, eles são muito fiscalizados. Eu gosto de mexer com gente que é fiscalizada, sabe, André? Sim. Porque aí a coisa fica extremamente transparente. Então, o processo seletivo deles terminou recentemente, a prefeitura cedeu provisoriamente, é bom esclarecer que você tinha falado, a MGS está funcionando um imóvel da prefeitura. Não. Eles solicitaram simplesmente para fazer a capacitação. Eles estão procurando outro imóvel, parece que eles vão até para o UAI. A MGS parece que está entrando em entendimento com o governo do estado para funcionar no UAI. Sim. Nós cedemos, a prefeitura cedeu, é bom esclarecer, para não ficar parecendo que eles... Provisoriamente para o processo de capacitação, que todos esses servidores estão passando esse processo. Entendi. Bom, doutor, em relação à conquista, eu acho que ficou esclarecido. A prefeitura tem todo o interesse em resolver isso o mais rapidamente possível, deixando claro que a prefeitura, como o senhor mesmo fez questão de frisar, ela tem que pagar a conquista. A prefeitura não pode pagar diretamente os funcionários, e hoje ela não paga a conquista porque ações na justiça ainda impedem de fazer isso, mas parece que um acordo deve sair em breve para resolver todo o caso. Essas condenações que estão sendo feitas nessas ações trabalhistas, a prefeitura é corresponsável. Certo. Tá certo? Mas é corresponsável com as empresas. Entendi. Tá certo? Então é o seguinte, o senhor José que vai receber, a prefeitura é corresponsável junto com o M3 ou com a conquista. Então, por isso que eu te falo que o pagamento vai ser feito dessa forma, num valor alto, e vai ser administrado pela Justiça do Trabalho. E o senhor deixou claro também que as pessoas que, porventura, não somente dessas empresas, como qualquer cidadão de Passo que estejam passando por dificuldades, podem e devem procurar os CRAS, as assistentes sociais, vão passar ali por uma entrevista, alguma coisa, e quem realmente tiver a necessidade será atendido pela administração. A Secretaria de Assistência Social tem feito um belíssimo trabalho, com todas as dificuldades, né? Nós estão passando, que o país passa, a Secretaria de Assistência Social tem feito e tem amenizado muito essas situações de risco, né? Porque a gente sabe que é uma situação, quando a pessoa tem situação de risco, é uma coisa que ela está no limite, né, da precariedade ou mesmo das privações. Então o município, dentro das condições, dentro de todas as dificuldades, tem tentado, feito um belo trabalho com relação a isso. Tá certo. Doutor, agora só saindo um pouquinho deste assunto, uma questão vem chegado à rádio praticamente que diariamente. Eu acho que o senhor é a pessoa certa para esclarecer para nós isso daí. Antes disso, o assunto da conquista, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? É só para finalizar, então, para mostrar que não há, em momento algum, omissão do Poder Público Municipal de Passo. O que há, sim, é respeito a essas pessoas, respeito às questões, às determinações judiciais. Não queremos cometer um ato que depois possa gerar ao município um prejuízo maior. Tá certo. Só isso. Mudando um pouco do assunto agora, as pessoas têm nos questionado quase que diariamente a questão da área azul, das pessoas terem que fornecer o CPF para os agentes de cobrança da área azul. E as pessoas estão se sentindo extremamente incomodadas com isso. Eu já visto que é o carro que está ali parado, não sou eu. Eu já deixei claro aqui, doutor, que eu não vou fornecer o meu CPF. Eu me sinto no direito de não fornecer. O que a prefeitura tem a falar em relação a esse problema? André, eu também me sinto incomodado quando me pede o CPF para pagar uma área azul. Eu não vejo também razão nenhuma para isso, embora não há uma proibição contratual que isso aconteça. Certo. Tá? A empresa ela não está descumprindo um contrato. Correto. Agora, eu não vejo por quê, e até nós chamamos a empresa, estamos aguardando para uma reunião que deve acontecer até amanhã, que eu conversei com o secretário de planejamento, para que a gente reunisse com o pessoal. Por que não se cobre em razão da placa? Se a placa é do carro, você paga. Então não veja se o cadastro que é feito do carro. No meu carro ainda, que eu não sei se é feito, no meu ainda tem um adesivo que ficou lá atrás, eu não sei se faz mais. Antigamente eu pus no meu tinha também um adesivo. Então, se é feito pela placa, por que você tem que dar o CPF? Você está pagando do veículo. E até há pouco tempo, o sistema deles aceitava pela placa. Eu não entendi por que eles tiraram essa opção. É isso que nós vamos intervir junto à empresa
para que possa voltar essa questão opcional, ou o CPF ou a placa. Entendi. Né? Porque eu não quero nenhum constrangimento, eu não vejo razão, eu me sinto também chateado com esse negócio. Eu vou pedir uma gentileza pro senhor, então. O senhor disse que irá reunir-se com a empresa, talvez amanhã que seja, mas quando tiver debatido esse assunto com a empresa, que passe para o Felipe, que o Felipe passe para nós, para a gente orientar a população, se de repente eles justificaram isso de uma forma até, vamos dizer, convincente, ou se isso vai parar, vai voltar ao sistema antigo, para que a gente tranquilize os nossos ouvintes. A empresa tem demonstrado até muito boa vontade com relação a resolver as questões que o município traz para discussão. Você vê a questão dos idosos, que já hoje foi pacificado. O secretário de planejamento me informou que está cobrando da empresa a repintura das faixas, a melhoria da sinalização das placas com relação aos idosos, a questão aos deficientes, né? Então, isso tem sido demonstrado, assim, ouvir o município para atender essas pendências. Então, essa semana eu acredito que a gente tenha pelo menos uma resposta deles do porquê não cadastrar as placas. Tá certo. Eu não vejo razão nenhuma para que isso não volte. Tá certo. Doutor, mais alguma consideração que o senhor queira fazer? André, muito obrigado por essa oportunidade que você está dando pra gente aqui, de vir esclarecer a população de Passo, que são os nossos patrões, né? Agradecer e respeitar também ao serviço desses funcionários, tanto da M3, da Conquista, que prestaram bom serviço ao município, e dizer a eles que jamais vai faltar respeito à condição deles. Você está entendendo? Jamais haverá do município uma omissão com relação a resolver essas pendências. Tá certo. E eu quero deixar claro, nós conversamos hoje com o doutor Marcelo Vasconcelos ao vivo. O doutor veio aqui, pronunciou-se sobre a visão da administração municipal para a solução desse problema. E a gente deixa espaço também no Jornal da Vida para, ao vivo, receber, caso se julguem necessário, o pessoal da Conquista. Agora são 12:42, daqui a pouquinho a gente volta. Tia Meire. Jornal da Vida.